Vamos lá, futuros suboficiais casensados na Marinha do Brasil. Como eu falei, a gente ia acelerar e acelerando estamos. Bom, esse vídeo agora é o 8º vídeo de Direito Penal Militar e Direito Processual Penal Militar. E a gente vai falar nesse vídeo de IPM. Lembrando que no vídeo anterior a gente falou de tudo sobre a PJM, o Núcleo de Polícia Judiciária Militar, e já encerramos esse assunto. Esse vídeo aí, esse que vos falas é o Mega. E o vídeo atual vai falar sobre IPM. Lembrando aqui, vou lá no índice, mostrar para vocês, isso aqui já foi falado. Agora IPM, a gente vai mastigar isso agora, detonar e vamos atacar tudo isso aqui, ó. Tudo isso a gente vai atacar nesse vídeo. Então se prepara, porque vai ser rápido, direto, e se você pestanejar, o foguete passa e você não vai ver. É que nem o cometa Halley, vai passar, se você não ver, você vai ter que esperar até o próximo ano. Então vamos lá. Nesse contexto aqui não tem nada demais aqui, a gente nem lê essa goiaba aqui. Vamos direto ao ponto. A gente vai conceituar IPM, falar sobre autoridade nomeante, encarregado, escrivão, oitiva, exames periciais e também descrever procedimentos para a realização desses exames periciais. E também vamos descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa e de objeto. Aqui na introdução ele só quer saber se você sabe o que fazer quando surgir um IPM, a quem recorrer, o que falar. Então aqui, nessa introdução aqui eu não vou nem ler, não tem nada que agregue aqui para o seu conhecimento em nível de prova, para o casenso. O nosso assunto começa aqui, ó. Inquérito policial militar. Bom, o inquérito policial é um procedimento administrativo que se destina à apuração de fatos que possam constituir um crime. Atenção, quando ele falar em fatos anômalos, não está falando de PM, ele está falando de sindicância. Mas aqui ele está falando de fatos que possa constituir um crime. Não é um crime ainda, é que talvez seja, está com cara de ser crime. Então, para apurar se é ou não, abre o seu inquérito, né? O inquérito policial comum é conduzido pela autoridade policial civil, né? Agora, dentro dos crimes militares, aí já não é um inquérito policial comum, é um inquérito policial militar. Então, reconhecendo a idiosincrasia. Isso aí é um nome bonitinho para dizer características, tá? Eu não sei por que as publicações fazem isso, cara. Era muito fácil ele colocar assim, ó. Entretanto, quando falamos em crimes militares, reconhecendo as características da caserna, a lei estabelecerá toda uma estrutura especial própria para atender a estas chamadas. Aí ele vai falar que no próximo tópico a gente vai estudar a organização da Polícia Judiciária da União. Não vem ao caso agora. Nesse vídeo, a gente vai ver as peculiaridades inerentes a este processo, o qual? Inquérito policial militar, tá? E isso vai acontecer quando nós falarmos de crimes militares. Estes não serão averiguados através de inquérito policial, porque inquérito policial é polícia civil ou polícia federal. Não é o caso. Dentro do contexto militar, a gente vai abrir o IPM, que é o Inquérito Policial Militar. E isso não vai ser conduzido por um delegado de Polícia Civil e nem por um delegado da Polícia Federal. Vai ser conduzido pela NPJM, tá? E a denúncia, caso seja o IPM colha informações suficientes para uma denúncia, não é o Ministério Público, é o Ministério Público Militar, tá? Então vamos lá. Concluindo, conceito. O IPM é o conjunto de diligências efetuadas pela Polícia Judiciária Militar, destinados a reunir os elementos de convicção referentes à autoria e à materialidade do fato. A autoria e materialidade do fato. Qual fato seria? Crime militar, né? Se não fosse crime, não seria motivo do IPM. A fim de que, mas olha só, é para apurar a autoria e a materialidade de algo que subentende-se que seja um crime, ou subentende-se que tenha acontecido um crime, tá? A fim de que o Ministério Público Militar possa ter um panorama confiável da historicidade do fato criminoso ocorrido e a partir daí reúna condições de oferecer ao juiz uma hipótese suficientemente crível de como, onde e por quê e por quem o crime militar foi praticado. Trata-se de uma apuração sumária do fato que seja tipificado na lei como crime militar e de sua autoria. Tem caráter de instrução provisória. Isso aqui é importante, tá? Instrução provisória cuja finalidade principal é de colher indícios sobre... Aí sobre o que ele está colhendo? Qual a finalidade do IPM? A existência de infração penal, a autoria e o elemento subjetivo com que se conduziu o responsável. Então vamos lá.
Estes são os elementos obtidos pelo IPM e que servirão de base para oferecimento de denúncia ao Ministério Público Militar, se for o caso. Nas palavras de Lobão, o inquérito policial militar é a atividade investigatória da Polícia Judiciária Militar com a finalidade de apurar a infração penal militar e indicar seu possível autor, realizando a primeira fase do persecutio criminis, que prossegue com a propositura de ação penal militar pelo Ministério Público. Vamos lá. E aqui é importante que você saiba que o IPM não será necessário respeitar o contraditório e ampla defesa. Não, porque ele tem caráter, aqui ó, instrução provisória. E ele não tem contraditório, porque o camarada não tem oportunidade de se defender, né? É só apuração, é só investigação. Pois esse procedimento serve apenas à colheita de evidências. Para quê? Para subsidiar a propositura da ação penal por parte do Ministério Público Militar, como eu falei anteriormente, né? Você faz a denúncia, a propositura da ação penal é o Ministério Público Militar. Claro que, sempre que possível, é importante darmos a oportunidade de contraditório e ampla defesa ao indiciado, apesar de não ser obrigatório, tá? Esse aqui não comporta o contraditório, né? Mas isso não impede você oferecer isso aí, tá? Errar por excesso. Aliás, nem é errado, tá? Não comporta, mas não é indicado, não é obrigatório, mas mesmo você pode fazer. Nem em todos os casos de cometimento de crime militar será necessária a abertura do IPM, porque aí o artigo 27 do CPPM diz que, aí é um traço importante, ele vai falar do auto de prisão em flagrante. Por quê? Se ele for suficiente para elucidação do fato e também a sua autoria, pronto. Se eu abro um auto de prisão em flagrante, eu prendo o cara com a boca na botija lá, e aquele cenário, aquilo que foi presenciado na prisão em flagrante, ela for suficiente para elucidar o fato e a autoria, então não precisa nem abrir IPM. Esse auto de prisão em flagrante, ele já resolve tudo. Ele vai substituir o inquérito, né? Dispensando outras diligências, salvo o exame de corpo de delito. Mas aí o exame de corpo de delito é naqueles crimes que deixam vestígios, tá? Isso é importante, tá? Ele vai continuar com o exame de corpo de delito mesmo depois da prisão em flagrante, se esse crime deixou vestígio. A identificação da coisa, sua avaliação, quando seu valor influir na aplicação de pena. Então, em caso de prisão em flagrante, é possível que o IPM seja substituído pelos autos de prisão em flagrante, desde que ele tenha requisitos supramencionados, que são o quê? A elucidação do fato e sua autoria. Competência da autoridade nomeante. Quem é a autoridade nomeante? Eu chamo de Tom, é o titular da SUAM. Normalmente é ele, tá? Quem vai instaurar o IPM é ele. Lembrando, o arquivamento não pode ser dele, tá? O arquivamento vai lá para o juiz responsável, que é da circunscrição judiciária militar, tá bom? A sindicância, o próprio autoridade nomeante faz o arquivamento, mas o IPM não, tá? O IPM não. Então vamos lá. Segundo o artigo 7º do CPPM, a instauração de IPM compete a autoridades no exercício da Polícia Judiciária Militar, doravante chamados de autoridades nomeantes, né? Notadamente a OM, comandados ou dirigidos por oficiais generais. Pronto, isso aqui é importante também. Se a sua OM é um oficial general, ele pode delegar isso a um outro oficial, tá? Ativar para fins especificados e, é claro, por tempo limitado. Tem que obedecer as normas regulamentares de competência, comando e hierarquia, né? E você não vai designar um oficial mais moderno do que um indiciado para conduzir o IPM em relação a isso, tá bom? Tem que seguir as normas de comando e hierarquia. A delegação para a instauração de IPM deverá cair em oficial de posto superior ao do indiciado. Acabei de falar agora. Se deixa de oficial da ativa, reserva, remunerado ou não, ou reformado, tá? Ao tomar conhecimento da infração penal militar por meio de notícia crimes espontânea ou provocada, o autor da Polícia Judiciária Militar, a autoridade da Polícia Judiciária Militar, em cujo âmbito do comando chefia ocorreu infração, expedirá portaria. O nome dessa portaria é Portaria de Instauração. Já vou adiantar. Nessa portaria de instauração, ele vai designar o encarregado e possivelmente o escrivão. Se ele não designar o escrivão nessa portaria, que pode ser, então o encarregado vai ter que fazê-lo por meio de outra portaria, tá? E essa portaria, ela tem que ser, a portaria de instauração, ela tem que ser redigida em um prazo de 48 horas, mas não é 48 horas preferencialmente. Por quê? Para não perder o tempo do crime, para poder colher o maior número de informações possível, para que essas informações não se percam com o passar do tempo. Quanto mais tempo passa, menos informações podem ser colhidas.
E aqui está a questão da portaria de instauração e o preferencialmente dentro do prazo de 48 horas. Se a gente está falando de PM, ele prefere, tá, que seja o encarregado um oficial não menor, um posto não menor a capitão-tenente. Então vamos lá. Veja bem que não se fala a partir da ocorrência do fato, tá? 48 horas não é a partir da ocorrência do fato, mas sim a partir do momento em que o fato chega ao conhecimento da autoridade competente. E é claro, porque se a autoridade não sabe, não tem como computar startar esse contador de horas, né? E o IPM, cadê? E depois que ele sabe, ele vai mandar instaurar a abertura do IPM sobre algo que ele sequer sabia. Se ele não sabe, não tem como ele abrir o IPM. Outro ponto interessante é que a norma fala em preferencialmente. Essas 48 horas são preferencialmente, tá aqui, ó, preferencialmente 48 horas. Não há qualquer problema do IPM seja aberto 72, 96, após o conhecimento do fato. Quando a norma menciona o prazo preferencial, é que ela quer dizer que quanto mais rápido o procedimento for aberto, em tese, mais fácil será de conduzir o procedimento. Que as provas necessárias à elucidação... Correção. Uma vez que quanto maior o lapso temporal para a abertura do procedimento, maior será a probabilidade de que as provas necessárias à elucidação do caso se percam. Aí, na mesma portaria de instauração, a autoridade nomeante, que geralmente é o titular da OM, também fará a designação do encarregado do IPM. Portaria de instauração instaura o IPM, lança o encarregado e também pode lançar o escrivão, tá? Recaindo sempre que possível. Atenção, é sempre que possível, tá? Porque ele vai falar oficial não inferior a capitão-tenente, mas é sempre que possível, tá? Aqui ele deixa a margem para você, não tem o capitão-tenente, botar um primeiro-tenente. O que ele nunca vai deixar margem é você botar como encarregado do IPM um capitão-tenente e o indiciado seja um capitão de corveta. Não pode, tá? O encarregado tem que ser mais antigo do que o indiciado. Se isso acontecer, vai ter que trocar o encarregado, tá? E se ele estiver ouvindo, por exemplo, um capitão de corveta e no meio da oitiva ele perceber que o capitão de corveta forneceu subsídios para ele deixar de ser testemunha e passar a ser o indiciado, aí ele vai ter que fechar um relatório parcial e mandar para a autoridade nomeante, porque ela vai ter que trocar o encarregado. Não pode ser, tá? Então vamos lá, continuando aqui. Observando o contido no artigo 15 do CPPM, isso aqui é o que não é inferior a capitão-tenente. Tá? Havendo necessidade de substituição do encarregado no curso de investigações, será feito por meio de nova portaria da autoridade nomeante, na qual deverá conter a motivação do ato. Sempre que for mudar, o encarregado tem que ter uma portaria, tá? A portaria é aquele documento que dá direito do encarregado a emitir ofício, que ele fica como se fosse... ele é como se fosse o... Como se fosse não, ele é o encarregado do IPM e como polícia judiciária militar. Por questões de hierarquia e disciplina, se durante as investigações o encarregado verificar a existência de indícios contra o oficial mais antigo, opa, olha só, o cara era testemunha, mas tem indícios. Então eu vou fazer uma oitiva com o cara mais antigo que eu? Não pode, tá? Não pode. Isso ainda é marinha. Tem hierarquia nessa parada, não é de agarra não, tá? Você não tá no paisano não, tá? Então tem hierarquia. Se o cara é mais antigo que você e você tá conduzindo a investigação, você não pode fazer pergunta pro cara e botar o cara em xeque não, pô. Você vai ter que fazer um relatório parcial, ou seja, fecha tudo do jeito que tá, manda pra autoridade nomeante, a autoridade nomeante vai verificar se o cara realmente se enquadra como indiciado ou não e vai decidir se ele vai mudar o encarregado ou se vai permanecer, vai botar a violinha no saco e continuar, tá? Então, ele vai fazer o quê? Vai emitir o relatório parcial, apontando os fatos, documentos que apresentam indícios, mas veja bem, ele vai falar que há indícios. De maneira nenhuma, o mais moderno vai poder tecer comentários contra o oficial mais antigo. Lembrando, isso é marinha, ainda funciona, marinha. O cara pode estar todo errado, mas se você é mais moderno, cala-te e faz o que marca. Joga para cima, joga para o alto e a autoridade mais antiga que vai decidir, tá? Bem como envolvidos, se realizar juízo de valor, sem realizar juízo de valor, ou seja, você tá vendo que o cara tá, indícios de ilícito penal, viu que a parada não vai falar não, você vai fechar o relatório onde parou e joga para a autoridade, não vai fazer juízo de valor disso não, senão você vai se complicar. Quanto à ação mais antiga, ele remeterá aos autos da autoridade nomeante, que é o mais antigo, né? De acordo com o artigo 10 do CPP. Neste momento pode ocorrer duas coisas. Então vamos lá. O que pode ocorrer?
Caso a autoridade nomeante entenda não proceder, ele fala assim, ó, cara, o capitão tenente, tá falando besteira, cara. Não tem nada de indício. Então é o seguinte, pega esse teu relatório parcial, toma de volta, né? E vou fazer um despachozinho e continua, deixa de ser escamado. Não vou passar a bola para outro encarregado, não, tá? Não tem nada a ver com indício, não. Você tá viajando maionese. Então, despacho de volta para você e continue. Detalhe, os prazos continuam os mesmos, tá? Você atrasou porque quis. Vamos lá. Ou se a autoridade entender que o capitão tenente lá tá falando a verdade, que o camarada, porra, tá apresentando indícios de crime, então ele vai substituir o encarregado, tá? Por um mais antigo do que o indiciado, é claro, né? E se vai substituir o encarregado, nomear outro encarregado, nova portaria de instauração. Não de instauração, né? Vai ser modificado o encarregado por portaria, e nessa portaria vai conter o ato, motivo pelo qual o encarregado foi substituído, porque a gente está falando do IPM, é um documento que vai sair de bordo, então tudo tem que estar explícito, bem claro. Já a designação de escrivão, aí, vamos lá, já falei anteriormente, mas eu vou repetir. O escrivão pode ser feito na portaria de instauração. Porém, se não for feito na portaria de instauração, conforme está aqui, ele vai ser nomeado pelo encarregado. Aí esse encarregado vai ter que fazer uma outra portaria. Na boa, quando você vai abrir o IPM, já vou te dar o bisu. Vai abrir o IPM, quando o comandante vai te chamar, ô fulano de tal, você vai ser encarregado do IPM para apurar e se estou fazendo uma portaria, você, chefe, dá para botar o sargento fulano de tal, ou se o indiciado for um oficial, dá para botar o tenente fulano de tal como escrivão? O camarada já manda o escrevente dele fazer a portaria já com o nome do encarregado e o escrevente, para você evitar de fazer essa portaria de novo. Lembrando, tudo esse documento tem tudo regra e vai sair de bordo, então tem que estar tudo dentro dos conformes. Caso não seja feito, receberá o respectivo encarregado do IPM fazê-lo, não, caberá ao respectivo encarregado do IPM fazê-lo também por portaria, por força de portaria. Quando o IPM se destinar por ação de crime por parte de oficial, aí tá, olha só, o crime, o indiciado, o cara que está sendo investigado, ele é oficial. Então não vou poder botar um suboficial como escrivão, não vou poder. Nesse caso, vai ser um oficial subalterno. Atenção que ele não fala em oficial intermediário, ele fala em oficial subalterno, tá? Agora, se não for um oficial, o indiciado, então pode ser um sub, um sargento. Ah, Mega, mas na minha OM só tem paisano, não tem sub, não tem sargento. Então, você vai fazer uso de uma situação chamada ad hoc, tá? O que é o escrivão ad hoc? É qualquer pessoa idônea, ou seja, qualquer pessoa que possua credibilidade, qualquer pessoa que é militar. O militar é uma pessoa idônea, na sua essência é idônea. Então não tem, vai ser o militar, tá? Ou pode ser também um funcionário civil, tá bom? O TTC, pode ser qualquer pessoa idônea. Aí, mas Mega, clareia para mim o que é idônea. É uma pessoa direita, séria, íntegra, ok? Então vamos lá. Agora lembrando, todo escrivão, seja ad hoc ou não, qualquer escrivão designado por força de portaria, ele vai ter que prestar um termo de compromisso. Esse termo de compromisso é o seguinte: me comprometo em manter os sigilos dos autos. É para não ficar fazendo fofoca no rancho do que está acontecendo no IPM, entendeu? Então ele assina um compromisso de que vai ficar de bico calado, manter tudo em sigilo. Havendo indiciado ou não, será transmitido. Tá, tem outra coisa aqui, tá? Abrir o IPM independente, eu não sei quem é indiciado, abrir o IPM tem que ser transmitido uma mensagem para o distrito naval da área, tá? E também vai ter que verificar se o crime, a investigação se dá no ambiente civil de marinha, no ambiente da gola ou no ambiente de fuzileiro naval. Por quê? Se for no ambiente da gola, vai ter que mandar essa mensagem para a DPMM. Se for para apurar um crime lá no meio do fuzileiro naval, mensagem para o CPZ-FN e também para a DPCVM se envolver civis, tá? Isso vai depender do caso. O respectivo de órgão de direção setorial, o Cominsub,
o GCM e o SIM serão endereçados de informação do estado da mensagem. Então, abriu o IPM, tem uma galera que você tem que informar. DPMM, CPES-FM e DPCV, agora é DPM, né? Vai ser informado também o órgão de direção setorial, como o SUP, Gabinete de Comandante da Marinha e o SIM. Esse SIM aqui, gente, não é o SIM Setor de Identificação da Marinha, não, tá? Esse SIM aqui é o Centro de Inteligência da Marinha. E nessa mensagem vai ter todas as informações do cara. Posto, NIP, graduação, data da instauração do IPM, número da portaria, tudo relacionado ao camarada indiciado, se ele é oficial ou praça, e o resumo do fato, né, que deu origem a esse IPM. Tudo na mensagem, tá? Quando o fato envolver atividades administrativas ou técnicas, também vai ter que informar a diretoria especializada a essa atividade técnica. Caso o IPM envolver oficial general, aí tem mais uma galera que você tem que informar, hein? Se é oficial general, o comandante da Marinha tem que saber e também o SEMA, ok? O chefe do Estado-Maior da Armada tem que saber que tem oficial general respondendo IPM. E quem é o chefe dos oficiais generais? É o comandante da Marinha e depois o SEMA. Então, eles dois têm que tomar conhecimento. Veja bem, não é oficial general? Gabinete Comandante da Marinha. É informado. Gabinete Comandante da Marinha. Tá? Se é oficial general, não. O oficial general é o próprio Comandante da Marinha e, de quebra, o SEMA. Ok? Então vamos lá. Assim, quando o IPM foi instalado para apurar extravio ou avaria de material controlado. Bom, extraviou. Falou de material, o SIMA vai ter que tomar ciência. Tá? O resumo é isso aí. Mas eu vou ler para vocês. Independente da mensagem, situação envolvendo a MB, especialmente com ocorrência de vítimas fatais ou não, ou danos materiais substanciais que por sua natureza ou magnitude possam interessar as demais forças, aos órgãos de administração pública, a mídia e a própria sociedade deverão ser prontamente comunicados ao comando superior, de modo que a informação chegue ao comandante da Marinha tempestivamente, evitando que o conhecimento seja através da imprensa. O R7 sabe das informações antes do comando da Marinha, pegou, é ambiente interno, é informação interna. Então, vamos seguir o canal para a linha de comando, né, para chegar no comando da Marinha antes da imprensa. A informação telefônica deverá ser sucedida de mensagem. Ela pode ser com um telefonemozinho, seguindo a cadeia de comando. Depois, uma mensagem com precedência necessária informando os dados mais relevantes. Então aqui, ó, não esquece aqui, tá? Material controlado, o órgão responsável pelo controle tem que tomar ciência desse IPM aberto, tá? Atribuições do encarregado. Agora, o que o encarregado vai fazer? Bom, na prática, o encarregado ele vai ficar se preocupando com os quesitos de como resolver, de como angariar as informações necessárias para a propositura da ação penal ou para a elucidação do caso. As faxinas todas aí elas vão se dividir entre os encarregados e o escrivão. O que cabe ao escrivão? O escrivão ele vai manter tudo organizado e vai ficar sempre subsidiando o encarregado sobre os prazos. Tudo tem prazo, né? Se eu não me engano, IPM são 20 dias, podendo postar, não, 40 dias. Se o cara estiver preso, são 20 dias. Mas tem também uma prorrogação aí pelo COMISUP, que é de mais 20 dias. Então, tem esse prazo. Parece muito, 40 dias parece coisa pra caramba, não é passar rápido, batido, porque final de semana, geralmente o cara não vai pegar a oitiva, não pode, né? Tem que ser de 7 às 18, se eu não me engano, e de segunda a sexta. E você tem que avisar com 3 dias de antecedência pro camarada aparecer lá. Então, o tempo não parece, mas é bastante curto. 40 dias voa com um foguete. Então o escrivão está sempre subsidiando o encarregado nesse sentido. E mantendo os autos organizados, assinados e com o seu chamegão. Inclusive, quem rubrica cada página dos autos é o escrivão, não é o encarregado não, tá? Então vamos lá. Temos sempre que ter em mente a principal função do encarregado, que é empregar todos os esforços e se utilizar de todos os meios cabíveis para descobrir a verdade dos fatos. Sua principal missão é chegar a uma resposta acerca dos fatos narrados, né, que precisam ser investigados. Para a informação dos autos procedimentos, o encarregado deverá cumprir no que couber o procedimento no artigo 13 do CPPM. Aí vai ouvir ofendido, indiciado, testemunha, reconhecimento de pessoas e acariação, determinar exame de corpo de delito, caso seja necessário, e outros exames periciais também. Avaliação e identificação de coisa subtraída, desviada, destruída, danificada, a qual houve indébita apropriação, ou seja, foi roubada.
proceder buscas e apreensões, mas aí busca e apreensão tem autorização judicial, tá? Não sai metendo o braço e o pé na porta dos outros, não. Tomar as medidas necessárias destinadas à proteção de testemunhas, peritos ou ofendido, quando coactados. Coactados é quando o cara está sendo coagido, né? Ou ameaçado de coação que lhes tolhe a liberdade de poder de depor ou independência para a realização de perícias e exames. Ao longo do processo, o encarregado determinará ao escrivão as providências a serem tomadas por meio de despacho. Isso é importante, tá? O documento, nada é de boca. No IPM, nada. Na sindicância também, nada é de boca. O encarregado manda o escrivão fazer alguma coisa. Ele manda por meio de despacho. Ele escreve um despacho determinando que o escrivão faça algo. Aí o escrivão vai pegar aquele despacho, vai dar um termo de recebimento para o encarregado. Esse termo de recebimento significa receber os autos do encarregado. Agora a bola está comigo. Aí ele vai cumprir as determinações do despacho. Depois ele vai fazer uma coisa chamada certidão. A certidão é o documento que informa ao encarregado o que do despacho foi cumprido, como foi cumprido e, no caso daquilo que não foi cumprido, o porquê que não foi cumprido. Isso é entregue junto com um documento chamado conclusão. Conclusos os autos encaminhados ao encarregado novamente. O encarregado vai analisar e fazer um novo despacho, tendo tudo papel. Não tem nada de, olha, o escrivão, vai lá e faz o oitivo. Não tem nada disso. É tudo no papel, tudo registrado. Além disso, todas as solicitações externas determinadas pelo encarregado serão feitas por meio de ofício, tá? Eu vou chamar o civil que serve lá na DABM para responder um IPM lá no CIA. É por meio de ofício. Ah, mas o civil serve no próprio CIA. Não precisa de ofício. Aqui ele vai dizer que é uma CI, tá aqui, ó, CI. Só que a gente sabe que CI não existe mais, é uma CP. Tá? Isso aqui não foi atualizado ainda, mas é a CP. Então, se for externo, ofício. Se for interno, CP. O encarregado... Tá. E detalhe, se você notificar... Ah, tá aqui. Não vou pular, não. Vou ler na marca para não enrolar. O notificado ou o recebedor de notificação afirmará recibo. Isso é importante, tá? Vai ficar uma questão dizendo se ele recebe, dá o recibo na cópia e retém o original ou não. Então vamos raciocinar da seguinte maneira. Você vai na casa do candango e entrega um papel para ele e fala assim, ó, cara, tá abrindo um IPM lá, você vai ser ouvido, hein? Olha só. Aí eu vou dar uma xerox pro cara? Pô, xerox não tem valor. Então você vai entregar pro cara o quê? O original, certo? O documento original que tá intimando o cara a ir lá responder. Mas o que você vai levar para bordo para provar que você realmente falou com o cara? Então, realmente falou com o cara e o cara está ciente de que ele tem que estar lá. Um recibo. Esse recibo é dado de próprio punho na cópia do ofício que você entregou para ele, porque ele está com o original, mas você está com a cópia. O que interessa é a assinatura dele. A assinatura dele é original, não é xerox a assinatura dele. Recebi, apresente ofício de notificação hoje, dia tal do tal a tantas horas. Nome, cédula de identidade e assinatura do candango, data e horário. Então vamos lá. Aí que ele vai falar aqui: o recibo deverá conter, além da assinatura do recebedor, local, data, hora, recebimento, sendo firmado de punho. Ah, mas se ele for analfabeto, 2 testemunhos. Tudo que tiver empecilho para o cara assinar, 2 testemunhos, tá? 2 testemunhas vão assinar no lugar dele, tá? Perfeitamente identificados, tá? O Zezinho da esquina, ele vai ter que botar o nome dele todo. Eu sou o Zezinho fulano da esquina, identidade tal, estou assinando porque o Beltrano é analfabeto. A testemunha deverá ser cientificada por ocasião da notificação, que poderá comparecer com o quê? Advogado, pô. Sempre com advogado. Vai prestar esclarecimento, pode, tanto no IPM como na sindicância, levar um advogadozinho, tá? No caso de recusa de testemunho, ofendido em comparecer, o encarregado... Ah, tá. Intimou o cara, notificou o cara para comparecimento. Ele não quer, não vai, não foi, cagou. Então você vai lá e arregaça o cara, arranca de dentro de casa e traz a força. Não, você não faz isso, porque você não é polícia judiciária militar, mas você não é PM não, pô. Então, e nem juiz, né? O que você vai fazer? Você vai informar o juiz auditor da circunscrição judiciária militar, e o juiz vai decidir o que vai fazer. Normalmente o que o juiz faz? Ah, não quer ir não? Então agora eu estou intimando. Antes era notificação, agora é uma intimação. Se não for, pau, sal nele. Vamos lá. Toda intimação, notificação, convocação deverá ser comunicada aos interessados com antecedência mínima de 3 dias. Atenção, olha só. 3 dias é cravado, tá?
3 dias. Não importa se é sábado, domingo, feriado, licença de pagamento, rotina, não interessa. Por que eu estou falando isso? Porque lá na sindicância, não tem sindicância aqui, mas são coisas meio parecidas, são quase análogas. Então, na sindicância, ele vai dizer que é 3 dias úteis. Então, quem conhece a DGPM 315, que normalmente é o cara que elabora essa apostila e também é o cara que consequentemente vai elaborar as questões da sua prova, ele pode botar lá 3 dias úteis e você marcar, ó, na letra alfa 3 dias úteis. Não é 3 dias úteis, tá? Isso faz muita diferença, tá? 3 dias no IPM é muito diferente de 3 dias úteis, tá? Então não caia nessa pegadinha. Por fim, o encarregado do IPM poderá limitar o acesso ao advogado a elementos da prova relacionados a diligências em andamento. Então vamos lá. Olha só, o advogado, ele tem que ter acesso a tudo. Afinal de contas, ele está representando o cliente e o cliente está sendo investigado. Então, ele tem direito a tudo. É um procedimento administrativo, formal, é um IPM, né? Inquérito. Então, o advogado tem direito a saber tudo. Só que é o seguinte, é tudo, mas não é tudo, né? Diligência em andamento, não, pô. Ou qualquer coisa que comprometa o andamento das investigações ou que também seja nocivo à segurança nacional, segurança militar. Então, se o conhecimento for dessa maneira, ele não vai tomar conhecimento. Então, como é que ele vai falar isso aqui? Ó, o acesso a advogado a elementos de prova relacionados à diligência em andamento e ainda não cumpridas, ou seja, que ainda não foram juntadas aos autos. Está no auto, ele toma conhecimento. Não foi juntado, ele não vai tomar conhecimento nenhum. Desde que tal acesso comprometa a eficiência, a eficácia ou a finalidade das diligências. Então, se comprometer a eficiência, a eficácia e a finalidade da diligência, ele não vai tomar conhecimento, não. Em razão dos princípios do contraditório e de ampla defesa, a regra é que tanto o indiciado quanto o seu advogado tenham um amplo conhecimento de todos os autos e diligências que sejam produzidos ao longo do procedimento de investigação, de modo a não ser que qualquer forma cerceado o direito de defesa. Qualquer limitação ao acesso do indiciado e seu advogado aos autos ou diligências devem ser motivadas e fundamentadas. Nesse caso aqui, ele já deu todos os fundamentos, tá? Em todos os motivos. Assim, temos que o encarregado do IPM, quando solicitado, permite tirar ao advogado do indiciado ou ofendido tomar conhecimento dos autos, copiar peça, fazer apontamento. Tal solicitação deve ser consignada no respectivo auto, né? Tem que estar escrito lá no IPM que ele solicitou. A solicitação só será negada se ameaçar a segurança da sociedade. Aqui, ó, que eu falei, ó, ameaçar a segurança da sociedade do Estado ou instalações militares. Então, não vai poder ter acesso, vai comprometer, então não pode. Bem como acarretar divulgação de segredos militares ou se for prejudicar o andamento das investigações. Aí, nesse caso, o advogado deverá juntar... Não, nesse caso não. Sempre o advogado deverá juntar procuração. Então, circunstâncias aqui ele não falou, mas é o seguinte, o advogado chegou lá, se ele pedir acesso aos autos, então, primeira coisa, apresenta a carteira da OAB, apresentou, beleza, e agora, cadê a procuração? Não tem procuração? Então chorou, não era nem para estar lá, tá? Primeira coisa que é cobrar dele, procuração e carteira da OAB. Agora, a atribuição do escrivão. Talvez a principal atribuição do escrivão seja zelar pela organização dos autos e pelo fiel cumprimento das determinações exaradas pelo encarregado, que ele exara por meio de despacho, enquanto o encarregado se debruçar nos elementos da prova em busca de tentar elucidar os fatos narrados dentro do prazo que lhe foi conferido. O escrivão é que se preocupa mais com os aspectos formais do procedimento. É ele quem registra em termo, declarações, depoimentos, informações de autores, suspeitos, vítimas, testemunhas e demais pessoas envolvidas no procedimento. Lavra os diversos autos e expede as respectivas comunicações pertinentes, realiza a autuação, movimentação, remessa e recebimento de documentos, processos e demais procedimentos legais. Formaliza autos e termos de apreensão, depósito, restituição, acareação. Acareação é quando você acha que um dos dois está mentindo. Bota os dois de frente e fala assim, e aí? Qual a sua versão e qual é a sua? Aí ali mesmo vai quebrar o pau e vai descobrir qual é a versão correta. E reconhecimento de pessoas e coisas dentro de outros previstos na legislação processual, alusivo aos procedimentos investigatórios, utilizando de técnicas de digitação. Nossa, o escrivão é top. Normalmente é o CO, coitado, sai lá da cozinha e vai ser o escrivão do IPM.
expede e subscreve notificações, intimações, ofício, ordem de serviço, requisição e outros atos atinentes ao desenvolvimento do procedimento. Assessora o encarregado quanto aos prazos, tá vendo? Tá chegando o prazo, tem que mandar o ofício remessa. Técnicas e formalidades legais de procedimentos. Executa os atos de procedimento investigatório adotando normas técnicas e jurídicas para o cumprimento das formalidades processuais. Quando determinado, acompanha o encarregado em diligências externas. Além disso, ainda realiza toda a gestão documental do procedimento. Enfim, são diversos afazeres muito importantes, os quais com certeza contribuirão para o sucesso ou não das investigações. Na verdade, o escrivão é quem efetivamente põe ordem na casa. Aí eu vou falar uma coisa pra vocês, não tá no contexto, mas ajuda bastante. Gente, olha só. Cara, se você foi designado como encarregado de sindicância, IPM ou escrivão, pega a DGPM 315 e lê o capítulo referente a isso. Porque como você vê aqui, é muita informação. A publicação bota como se o cara fosse picket offline na parte de direito. Quase um bacharel, ele sabe da porra toda. E não é assim que funciona. Então pega a DGPM 315 que tem o passo a passo. Se não me engano, sindicância, acho que é o capítulo 9, IPM. Não, o IPM é o capítulo 8, sindicância é o 9. Eu não tenho certeza não, mas é por aí. É dentro do GPM 315. Sempre que o encarregado determinar a execução de alguma providência através de um despacho, vai ser sempre o despacho, tá? O escrivão recebe lá o termo de recebimento. Termo de recebimento significa o escrivão dizendo, olha, a manobra está comigo. Se atrasar, eu sou responsável. Aí o escrivão vai dar o cumprimento do despacho e logo depois a certidão. Já falei isso anteriormente aqui. Na certidão, ele vai explicar como foi feito. E se não foi feito, o porquê, o que atrasou. Ao término, integrará os autos mediante a lavratura de termo de conclusão. Quando ele faz o termo de conclusão, é o seguinte, encarregado, a manobra está com o senhor agora. Agora eu não sou mais responsável se atrasar. Então você passa... Tanto o IPM como a sindicância é uma constante batata quente, do encarregado para o escrivão para o encarregado. Então a batata quente fica pulando de mão em mão e o prazo correndo, entendeu? Então sempre vai ter o termo de recebimento, não, primeiro, sempre vai ter despacho, termo de recebimento, certidão e conclusão, sempre nessa sequência, tá? Sempre nessa sequência, despacho, termo de recebimento, aí gera a certidão, que vai originar a conclusão, termo de conclusão. A conclusão, termo de conclusão. Devendo adotar esse procedimento das demais situações que vierem a restituir os autos ao encarregado. A conclusão é o termo mediante o qual o escrivão submete o IPM ao exame de despacho do encarregado. Agora, oitiva. Coisas importantes na oitiva. Termo significa o ato ou a faculdade de ouvir, né? Oitiva é ouvir. Em direito processual, o termo oitiva expressa o ato de ouvir uma testemunha ou daqueles que se encontram envolvidos no processo que está sendo julgado. Há quatro elementos possíveis a serem ouvidos no IPM. O ofendido, indiciado, testemunha e informante. Esse informante é uma espécie de testemunha, tá? Ele pode ser menor de 14 anos, pode ser pai, mãe, tio, avô, cunhado, pode ser papagaio e periquito. 14 anos, mero informante. Está dentro da classificação de testemunha, tá? Mas a gente tem termo de inquirição, termo de interrogatório e termo de inquirição. Tanto faz aqui, termo de inquirição. Tá? Na verdade, isso aqui, quando eles respondem o papel, perguntado se, respondido que, aí vai ser, se for ofendido, o termo de inquirição, se for indiciado, é termo de interrogatório, e se for testemunha, é termo de inquirição. Na verdade, se considerarmos que o informante é uma espécie de variação de testemunha, teríamos apenas 3 tipos de elementos a serem ouvidos. Aí o que eu falei anteriormente. Interessante notar que o item 8.3... Opa, agora é uma aldeia. 8.3 significa que o IPM está no capítulo 8 da DGPM 315. Quase que eu acertei. Eu falei que era capítulo 9, né? Então quase que eu acertei. Estabelece uma ordem de preferência do oitivo. Assim, ele estabelece uma ordem preferencial, tá? Preferencial aqui, ó. Preferencial. Preferencial, você vai ouvir o ofendido, a pessoa que se ofendeu. Depois a testemunha. Porque a testemunha ela é obrigada a dizer a verdade, tá? É o único deles que é obrigado a dizer a verdade, é a testemunha. O ofendido e o indiciado não são obrigados não, tá? Então vai ouvir a história do ofendido, vai ouvir a questão imparcial da testemunha e por último ele já colheu a informação suficiente e agora ele vai ouvir o lado do indiciado. O indiciado é sempre por último. Primeiramente temos que notar que a fala preferencialmente, ou seja, não é obrigatório, mas sempre que possível, assim deve ser feito. E há um motivo para isso. Aí ele vai explicar o que eu acabei de falar agora, tá? Então vamos lá.
Aliás, mesmo que em algum momento tenha que ser invertida a ordem dos oitivos para qualquer motivo, o indiciado tem o direito de ter a última palavra. Ou seja, tem que ser ouvido, né? O cara vai levantar uma hipótese em relação ao indiciado. Ele vai ter o direito de se defender, pô. Tem o direito de contar a versão dele, né? Caso isso seja negado, isso poderia trazer prejuízo, quer dizer, abuso de autoridade, né? Pode trazer prejuízo efetivo à sua defesa, podendo culminar, inclusive, na nulidade de todo o processo. Dessa forma, a fim de evitar eventuais transtornos administrativos e até mesmo judicial, sugere que se siga essa ordem estabelecida na norma, porque aí, se acontecer qualquer dano, qualquer erro, estava escrito na norma, cumpriu o que estava escrito. Se por algum motivo não for possível, de qualquer forma, o iniciado deverá ter a oportunidade de apresentar a última palavra. A oitiva das testemunhas do ofendido iniciado, exceto em caso de urgência inadiável, e se isso acontecer, vai ter que constar nos assentamentos, deve ser realizado, como eu falei já bem uns 2 minutos atrás, das 7 às 18 horas, ok? E ainda tem mais, se durar por mais de 40 minutos, mais de meia hora, é facultado aí mais de 4 horas. Se durar mais de 4 horas, é facultado também ao depoente 30 minutos aí de descanso, tá? Não é indicado, mas ele tem esse direito. As oitivas não devem ser normalmente realizadas por mais de 4 horas. Tá aqui, eu acabei de falar. E 30 minutos de descanso. Cumpriu 4 horas de oitiva. Aí o camarada vai descansar 30 minutos, porque senão o popô vai estar quadrado lá na cadeira, tanto responder sentado lá, tá? O depoimento que não ficar concluído até às 18 horas será encerrado e vai prosseguir no dia seguinte, em hora determinada pelo encarregado. Isso está previsto no artigo 19 do CPPM. É prudente que a inquirição do indiciado seja acompanhada por 2 testemunhas, por razões óbvias, né? Pô, o cara está sendo inquirido, então isso vai garantir a maior lisura do processo, né? E veracidade, né? 2 testemunhas. E como eu falei anteriormente, se eu estou falando de indiciado, o nome do termo é termo de interrogatório. Isso visa evitar os 2 testemunhos, né? Futuramente que o indiciado alegue que foi coagido e que de alguma forma teve qualquer um de seus direitos cerceados. Então tem 2 testemunhas para evitar que ele dê essa desculpa. Se durante o curso das investigações o encarregado verificar a existência de indícios contra qualquer testemunha de ofendido, adivinha o que ele vai fazer? Encerra na hora, abre outro termo, só que agora não é mais termo de inquirição, é termo de interrogatório, porque o cara passou de testemunha a ser indiciado e vai começar a interrogar ele na condição de indiciado. Após o depoimento, o termo deverá ser lido e assinado por todo mundo. Todo mundo vai ler e vai assinar. E onde? Na última folha é assinatura, né? Nas folhas anteriores que não tem assinatura, geral vai rubricar no canto superior do anverso da folha, inclusive o escrivão. Poderão ser ouvidos a semelhança de testemunhos menores de 14 anos. Esses são informantes, tá? Menores de 14 anos, doentes ou deficientes mentais, ascendentes, descendentes, sogro, sogra, genro, nora, cônjuge, separado judicialmente, divorciado, irmão ou pessoa que tenha vínculo de adoção com o indiciado. Aí vai observar o artigo 352, tá? É mero informante, tá? Ele é mero informante, cadê? Semelhança de testemunha, não é testemunha, é mero informante, tá? Isento e nesse caso, são isentos do compromisso de dizer a verdade. Aqui, ó, denominados informantes. Aquilo que eu falei anteriormente, aqui, as testemunhas, elas são obrigadas, né, a prestar compromisso de dizer a verdade. Nesse caso aqui, o cara menor de 14 anos e toda essa galera aqui, eles não são obrigados a dizer a verdade. Por quê? Eles não são testemunhos. Eles estão à semelhança das testemunhas, porque são denominados informantes. E como informantes, lembra que eu falei anteriormente, somente as testemunhas são obrigadas a dizer a verdade, ninguém mais, tá? Sendo essa a principal diferença entre testemunha e informante. A testemunha deverá ser cientificada por ocasião da notificação, que poderá comparecer acompanhada de advogado. Sempre pode. Vai para a oitiva, pode levar o advogado. Por ocasião da oitiva, deverá ser cientificado que não está obrigado a prestar esclarecimento. Bom, se no meio do calor da hora lá surgiu uma informação que se você doar essa informação no depoimento e você vai se autoacusar de crime, então você não é obrigado a dizer nada não, tá? Você não é obrigado a produzir provas contra si. Então você vai ser cientificado antes de começar a inquirição de que você pode permanecer calado. Você não é obrigado a produzir provas contra você mesmo. E ainda vai falar no artigo 343 e 346 do CPPM, que fala sobre comunicação falsa de crime, autoacusação falsa, falso testemunho, tudo aí. Também é crime também, tá? Assim, vemos que a decorrência do princípio da não autoincriminação, a única hipótese de que uma testemunha poderá mentir ou omitir fatos é quando ele tiver cometido algo ilícito.
e o seu depoimento puder vir a prejudicá-lo de alguma forma. Ou seja, se é fato ilícito, ele pode mentir ou omitir, porque ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Porém, ele presta um compromisso de dizer a verdade, tá? Ninguém é obrigado a se auto-incriminar. É um outro direito básico, né? Ou produzir prova contra si mesmo. Nem indiciado, ofendido, nem testemunha. Nenhum indivíduo pode ser obrigado, por qualquer autoridade, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação, declaração ou dado, objeto ou prova que o incrimine direta ou indiretamente. Enfatiza-se que todos os depoentes poderão depor acompanhados do seu advogado. Já falei várias vezes isso aqui. Mediante a apresentação da carteira da OAB, que já falei antes. Também tem a procuração também, que já falei antes também. Isso tudo vai ser inserido nos autos por meio de despacho e juntada, né, que é um outro documento que visa inserir documento aos autos. Tá? Nos autos sujeitos de sigilo, podendo copiar peças, apontamentos. O advogado pode tudo, com aquelas restrições de não ofender a segurança nacional, ou a segurança militar, ou de outros. Está lá acima, lá. Tudo aquilo ali tem os requisitos, né? O ofendido, indiciado, testemunha ou informante será qualificado. Qualificado é o quê? Nome, endereço, nome do pai, cédula de identidade, tudo antes do início do texto das perguntas, tá? Qualificação completa, CPF, data de nascimento, naturalidade, nacionalidade, estado civil, identidade, CPF, título de eleitor, endereço, tudo isso vai vir antes do termo de depoimento, no caso, termo de inquirição, termo de interrogatório e assim sucessivamente. Após a qualificação, que eu já expliquei o que é qualificação, o depoente será informado do motivo do oitivo, e esse fato consta no termo, tá? Seja ele de inquirição, ou depoimento, ou até de interrogatório. Se o indiciado ou testemunha se recusar a assinar o termo de depoimento, aí adivinha, 2 testemunhas. O cara se recusou, chama 2 testemunhas e vão assinar por ele. Elas vão ser convocadas pelo encarregado, sendo este fato mencionado no fim do depoimento. Ainda vai botar lá no depoimento, lá no final, que o cara se recusou a assinar. As folhas que não contiver assinatura, adivinha, não tem assinatura, vai ter rúbrica. Geral assina e geral rubrica, tá? Confissão. A confissão é reconhecimento formal da autoria da ocorrência que está sendo apurada no IPM. Caso o indiciado confesse a culpa, deverá ser firmado o respectivo termo. Nos casos de confissão, temos de observar o artigo 307 e 310 do CPPM. Ela deve ser feita perante a autoridade competente, ser livre, espontânea e expressa, versar sobre o fato principal, ser verossímil, ter compatibilidade e concordância com as demais provas do processo. Ou seja, o cara não pode estar assumindo a culpa por outro, né? Silêncio do acusado. O silêncio do acusado não importará em confissão. Ou seja, só porque o cara ficou calado, não tem aquele papo de quem cala consente, não. O cara ficou calado porque ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Retratabilidade de visibilidade. A confissão é retratável e divisível, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas de conjunto. Confissão fora do interrogatório. A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada a termo, ou seja, vai ter que ser lançado num documento dizendo que ela está valendo. E vai ser acrescentada aos autos. Antes de tudo, temos de entender o que a confissão não importa na dispensa de outras diligências, porque o cara pode estar sendo obrigado a assumir a culpa, tá? Então as diligências continuam até se elucidar o fato. Já houve um tempo que elas funcionavam como provas irrefutáveis, mas não é mais não, tá? E aqui ele fala como mãe de todas as provas na confissão, não é mais não. E com uma simples confissão, o caso já era dado por encerrado. Entretanto, nos dias de hoje, as coisas não funcionam mais assim. Atualmente, a confissão é considerada apenas mais um elemento da prova, o qual, se soma todo o arcabouço probatório investigado, levará a autoridade a julgadora a formar sua convicção. Claro que ainda se trata de uma prova bastante robusta, né? O cara assumiu a culpa, né? E com muito peso, mas que hoje não tem por si só a capacidade de encerrar o caso. A necessidade de confissão ser confirmada pelos demais fatos apurados em procedimentos. Há essa necessidade. Gente, olha só, 48 minutos é tempo pra caramba, vocês já estão perdendo o foco. Então faz o seguinte, vou dar um pause, bebe uma água e volta, porque já tá acabando. Eu vou fechar esse IPM em um único vídeo. Vai ficar pesado, mas você pode pausar a qualquer momento e continuar depois. Então vou dar uma pequena pausazinha aqui, você toma água, um cafezinho e volta. Porque só falta a cariação, exames periciais e reconhecimento de pessoas e objetos. Aí acabou. Só uma página e meia, tá? Então vai lá, toma esse cafezinho e volta aqui que a gente vai começar a partir de... Você já foi lá tomar um café? Já voltou e a gente vai terminar isso agora. A cariação. O que significa cariação? Olhe para a imagem aqui.
são duas testemunhas, eles tiveram informações contraditórias. Então, a cariação é nova inquirição dos dois ao mesmo tempo, para ver quem está falando a verdade e quem não está falando a verdade. Ele vai falar sempre que houver divergência entre os fatos, ele vai fazer a cariação. E vai usar como subsídio o artigo 365 e 366 do CPPM. A autoridade que realizar a cariação explicará aos acusados quais os pontos que divergem e, em seguida, os requerirá a cada um per si e em presença um do outro. Vai requerer um na presença do outro e o outro na presença de um. Agora, exames periciais. A prova pericial consiste em exame, vistoria e avaliação, as quais devem ser realizadas por profissionais habilitados e conhecedores daquele determinado assunto em que a perícia está envolvida. O encarregado e o escrivão, por mais cultos que sejam, eles não vão saber fazer determinadas perícias. Tem que ser o pessoal especializado mesmo, tá? Mesmo que seja um safo, encarregado e escrivão, eles não têm muitas das vezes a competência para fazer a própria perícia. Os exames periciais são preconizados no artigo 314 e 346. Atenção a esse quesito aqui. Sempre serão dois peritos. Sempre dois peritos, tá? Caso haja apenas um perito, aí, ou em condições de proceder a perícia, né? Tal fato deve ser informado circunstancialmente no corpo do documento do termo de compromisso. Por quê? Porque tem que ser dois. Se só tiver um, vai ter que escrever lá que só houve um. Nas áreas em que já estiver em funcionamento NPJM, as solicitações de perícia serão encaminhadas para eles. Isso está lá no artigo 7º, capítulo 7 da DGPM 315, conforme eu falei no início desse vídeo. Inexistindo NPJM, não tem jeito, né? Lá no Comando Distrito Naval, o encarregado tem que procurar as pessoas habilitadas que possam fazer a referida perícia. Nesse caso, os peritos podem ser nomeados, é claro que por portaria, e a portaria é do encarregado, porque ele que está à frente do IPM, preferencialmente tem que ser oficiais da ativa, de preferência também lotado na área e que possua um mínimo de informação técnica compatível com o que eles vão periciar. Aí, os artigos que vão subsidiar isso aí são 48, 49 e 308 do CPPM, devendo, claro, prestar o compromisso de desempenhar fielmente a função, declarando com verdade tudo e descobrir e encontrar, e manter também o sigilo das investigações, cumprindo determinações contidas na legislação processual militar vigente. Também ressalta que o encargo de perito e de intérprete não podem ser recusados, salvo por motivo relevante que o nomeante justificará ou qual será alvo de apreciação. Como peritos, também poderão ser designados militares de outras forças, caso não seja possível fazer dessa forma aqui, oficiais da ativa, lotado na área, tá? Pode ser de outra força. É claro que isso vai ter que ter um entendimento entre os comandos, né? Você vai pedir alguém do bombeiro, por exemplo, do exército, então você vai entrar em contato com o comandante, pedir licença, que disponibilize um militar formado em tal situação para fazer a perícia. Vai ter que esclarecer isso aí para poder fazer esse change aí, né? Na designação dos peritos deverão ser considerados casos de suspeição de impedimento. Suspeição de impedimento é o seguinte: por exemplo, eu vou periciar um assassinato, mas o principal suspeito é meu irmão, pô. É suspeição, não posso fazer essa perícia, pô. Eu não posso estar à frente disso daí, porque o principal suspeito é meu irmão, meu pai, meu tio, meu cunhado, né? Então, suspeição é exatamente isso. Eu não posso garantir que o perito vai ser fiel às obrigações dele por uma questão pessoal, né? Então, suspeição é isso aí. Impedimento dos peritos. Não podem ser peritos nem intérpretes. Quem estiver sujeito a interdição, inabilidade de exercício de função pública, quem estiver prestando depoimento no processo, quer dizer, o cara está prestando depoimento, vai ser perito? Não tem sentido, né? Os que não tiverem habilitação nem idoneidade do seu desempenho. O cara não conhece nada, vai fazer perícia de quê? Os menores de 21 anos, isso aqui é importante. Suspeição de peritos e intérpretes. É extensivo aos peritos e intérpretes no que lhe for aplicável o disposto sobre a suspeição de juízo. Podemos resumir dizendo que não poderão atuar como peritos aqueles que
não estejam em pleno gozo de suas faculdades mentais, não sejam habilitados para tal, já tenham atuado em algum outro modo no procedimento, como testemunha, por exemplo, pois já estariam com sua opinião de alguma forma viciada, tenham algum interesse na causa. Caso contrário, poderão também ser solicitados serviços de pessoas estranhas às Forças Armadas, mas se você vai solicitar alguém que estranho às Forças Armadas, ele tem que ter comprovada experiência técnica, no mínimo, né? E, é claro, idoneidade moral. Então, a pessoa que suprirá o encarregado em PM das noções que ele humanamente não consegue ter controle denomina-se perito, e de seu trabalho resultará a elaboração do laudo de exame pericial. Então, se tem perito, vai ter um laudo, e esse laudo é laudo de exame pericial, que é o resultado do conhecimento técnico sobre aquele determinado assunto. Então, o perito escreve o laudo, que passa a ser uma prova, sendo juntado aos demais documentos já existentes nos autos. Os quesitos, questões que existem em resposta, opiniões a serem formuladas aos peritos, devem ser feitos de acordo com as circunstâncias e o que se deve esclarecer, devendo o encarregado ter o máximo atenção nessa formulação. As perguntas, né? Em regra, quem formula os quesitos é o encarregado, porém, temos que lembrar que os advogados das partes, já com respectiva procuração anexada, que é aquele negócio, OAB e procuração, senão nem conversa com o advogado. Também é permitido que, dentre outras coisas, apresentem quesitos a serem respondidos pelas perícias. Além disso, a autoridade nomeante, se julgar necessário, poderá solicitar das autoridades policiais todas as diligências e exames que já fizeram necessários ao esclarecimento do fato. Quando existir no local um instituto técnico de criminalista, poderá também ser o órgão solicitado para a realização dos exames periciais. É claro que tem que observar os procedimentos previstos no capítulo 7 da DGPM 315, que trata do nosso assunto. Eventualmente, quando o fato ocorrer fora da jurisdição militar, será solicitado à delegacia policial do encarregado, pelo encarregado, né, cópia da ocorrência com o respectivo termo de depoimento, das testemunhas e a declaração dos envolvidos. Idêntico procedimento se observa quando solicitação de boletim de socorro hospital, exame pericial do Instituto de Criminalística e do exame de corpo de delito ou laudo de exame cadavérico do Instituto Médico Legal. Agora, reconhecimento de pessoas e objetos. Bom, pode ser direto ou indireto. Aí você vai lavrar o termo de reconhecimento de pessoa ou o termo de reconhecimento de objeto. Não tem nada demais. O termo de reconhecimento de pessoa é vendo a pessoa, mas se a pessoa for esfacelada, não dá para ver o rosto, está desfigurado, como é que vai ser? É o termo de reconhecimento de pessoa indireto, que aí você vai ver por uma cicatriz, uma tatuagem. E o termo de reconhecimento de objeto também tem o direto e o indireto. O objeto, se é o objeto que deveria estar. Aí, formas de procedimento. Vamos lá. Todas as formas de reconhecimento de pessoa e reconhecimento de objeto, dificilmente vai cair na sua prova, mas se cair você sabe. Tem um título escrito reconhecimento de pessoa e objeto. E aqui descreve todo o procedimento de acordo com o artigo 368. Não há necessidade de você decorar isso aqui. Basta você saber que isso está no momento da sua apostila. E esse momento é a página 214. Aqui é reconhecimento de pessoas, tá? Antigamente botava-se várias pessoas e a pessoa ficava no vidro preto para identificar a pessoa também. O termo de reconhecimento de pessoa também se refere a isso aí, tá? Podemos verificar igual nos filmes hollywoodianos, né? A gente reconhece pessoas. E assim a gente fecha esse conteúdo aí do IPM. Rápido, não foi tão rápido assim, né? Demorou um pouquinho, mas foi bem esclarecedor e acredito que o que possa cair em prova, tá aí, negritado aí, destacado para vocês aí. Então, Casenso, só aqui no Megamente e até o próximo vídeo. Não vai dormir não, clica no próximo, a gente já tá acabando. Esse é o vídeo número 8, faltam só 2 para terminar o direito penal militar e direito processual penal militar. Tá quase acabando. Valeu, até o próximo vídeo.